Itapipoca, no Ceará, possui um estúdio de produção virtual. O estúdio JB Toca 3, desde 2017, mudando a sua visão de conteúdo nas redes sociais. Entrevistas, música boa, notícias, debates de temas relevantes. Venha também ser um produtor de conteúdo virtual. Estúdio JB Toca 3 em Itapipoca, sempre pioneiro, sempre inovando. Olá, ouvintes, eu sou JB Júnior, professor, apresentador e diretor-geral da Web Rádio Cultural Estúdio JB Toca 3. É um prazer estar à frente de uma rádio que leva música de qualidade e conteúdo relevante para você, direto de Itapipoca, no Ceará. Com uma trajetória dedicada à educação e à cultura, meu compromisso é trazer para os nossos ouvintes uma programação diversificada, com as melhores músicas, entrevistas marcantes e, claro, um espaço aberto para as vozes da nossa região. A Toca 3 é mais do que uma rádio, é uma plataforma de conexão cultural onde valorizamos tanto a música quanto o diálogo com a nossa comunidade. Sejam muito bem-vindos à nossa sintonia. Aqui a cultura fala mais alto e eu estarei sempre com você nessa jornada. Estúdio JB Toca 3. Muito bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em que momento você está nos consumindo, está assistindo o nosso episódio na Web Rádio Cultural Estúdio JB Toca 3, mas no mais, bem-vindo, bem-vinda. Sejam todos aqui carinhosamente bem recebidos por mim, o seu anfitrião, professor JB Júnior, que já está aqui sentado nessa cadeira, está aqui nessa bancada já há 9 anos, trazendo para você bons papos, boas conversas, nesse mundo virtual, onde todo mundo é especialista de tudo, onde tudo tem uma opinião, não sabe se de quem ou porquê, mas se não usar filtro, tu escuta qualquer coisa. Nesse mundo de tanta desinformação, tanta informação errada, nós temos que buscar as informações corretas, as informações verdadeiras, sem fake news. E isso a gente traz pra cá, isso a gente dá pra vocês, que são bons papos, bons temas, bons debates, para você poder compartilhar no grupo da sua família, no grupo do seu trabalho, sem medo de ser feliz. Este é o Talk Show de Itapipoca, o primeiro talk show virtual da cidade de Itapipoca. Nós já estamos na 9ª temporada. Eita, eu já perdi até a quantidade de gravações que a gente já fez. Nós já passou de 1000, com certeza. Com certeza, esse estúdio já produziu mais de 1000 programas para os itapipoquenses, para os cearenses, para os brasileiros, para o mundo. E eu fico muito feliz porque vocês têm me encontrado nas ruas e têm dito: opa, olha só o gordinho no Instagram. Sou eu, é nós. Nós estamos sempre muito felizes em encontrar com vocês por aí e vocês ficam indicando as pessoas para conversar, né? Bom, nós temos aqui hoje um convidado que já fazia tempo que eu queria trazer ele aqui. Ele é meio assim blogueiro, assim. Ele tem umas produções na internet, faz postagens, né, de educação física, de bem-estar, de exercício físico, ele dá dicas e faz muitas coisas bacanas no Instagram dele. E se tá publicando no Instagram, eu tô vendo. E se eu ver, eu chamo pra cá pra bater um papo. Então, quem é o nosso convidado de hoje? Conheçam ele! E hoje o nosso convidado especial é Rafael Sanzio, personal trainer com quase 20 anos de experiência no mercado fitness. Graduado em Química e em Educação Física, Rafael é especialista em Bioquímica do Exercício, Biomecânica do Movimento Humano e análises clínicas e toxicológicas. Proprietário da academia Strong Fit, ele é referência quando o assunto é saúde, qualidade de vida e treinamento de alta performance. Prepare-se para uma conversa repleta de conhecimento e dicas valiosas com Rafael Sanzio. Estúdio JB Toca 3. Eita, Rafael Sanzio, meu amigo, acima de tudo, o professor Rafael Sanzio. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu irmão. Como é que você tá? Bem-vindo. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Como você falou agora. Cara, é um prazer
estar aqui outra vez. Que Fico bom. muito feliz em participar aqui. O teu programa é referência mesmo. É pioneiro, temos que reconhecer. É aquele que caminhou pelas pedras. Foi. Então, Começamos é o início, mesmo, né? com o pé na lama mesmo. Então, tudo isso tem que ser valorizado, meu irmão. Então, assim, a sua experiência hoje trouxe e serviu de exemplo para muitos. Que bom. E é por isso que a gente está aqui, né? Obrigado, cara. Assim, acima de tudo, você é uma pessoa que eu gosto muito, você é amigo da minha esposa, a minha filha conhece você, gosta de você, conheço a sua esposa, que já esteve aqui também. Então, um abraço aí a Maria Eduarda Tavares, né, que também é da internet, também. O termo blogueira já era, né? Acho que é mais influência. As influências. É né? influência, né? Então, eu estou atrasado em influência. Então, um abraço, Eduarda, que também é um sucesso nas redes sociais. E o Rafael Sanzio, poxa, Rafael Sanzio quem não conhece Rafael Sanzio, né? Quem não conhece. Já estou um tempinho aí no mercado. Né? O seu nome está no mercado aí, rolando, com todos os tipos de temáticas, polêmicas e elogios, evidentemente. Você é proprietário da academia que eu frequento, né? Eu preciso voltar, tá? Tenho que voltar. Bora voltar, porque eu também voltei. eu Voltei tenho que com os de voltar. gás. Desde a semana passada que eu estou mandando ver nos três. Eu tenho que voltar, mas por enquanto que eu não voltei, eu estou aqui com meu amigo. Ele veio até aqui, veio me buscar, o Rafael Sanzio. Bom, Rafael, vamos bater um papo. Hoje os temas são bem assim, complexos e você está vindo aqui para esclarecer algumas coisas, especialmente sobre o mercado de academias, que de repentemente. Bacana, temos De repentemente, tem academias como tem igrejas. Tem academias como tem farmácias. É engraçado mesmo, né? Essa é a minha visão, né? Teve um dia que teve um boom que, de repente, inauguraram umas 10. Na mesma semana foi uma complicação. Então a gente vai discutir um pouco sobre isso, também vai discutir um pouco sobre a preparação dos profissionais da educação física, sobre avaliação de saúde e treino. Tem papos legais para a gente poder oferecer para os nossos ouvintes aqui, com certeza. Mas primeiro, vamos retomar um pouco sobre você, né? Como foi que surgiu essa paixão pela educação física, né? História interessante, né? Eu já falei algumas vezes isso, né? Até em rede social, porque como a gente trabalha com público e, na verdade, eu não trabalho ganhando dinheiro com a rede social, mas o meu trabalho ele é demonstrado na rede social. E, às vezes, a gente tira dúvidas, né, das pessoas, pode ser pelo direct, pelo WhatsApp, ou então na consultoria esportiva. E aí, essa minha história ela é bem interessante, porque eu comecei ela em 1999. É interessante também dizer isso, que era uma época assim que, para você estar dentro de uma academia, não tinha aquela questão de tá formado, era uma coisa muito solta, né? Inclusive, eu já fazia outra faculdade, né? Inicialmente foi a de Química, só que eu sempre tive uma paixão muito grande pela união da Química com o esporte. Eu nunca vi uma coisa para casar tão bem. Trabalhei nesse período, né, por muito tempo dentro da academia e comecei a levar o esporte para a minha formação, na primeira formação, né? É tão interessante isso que eu também já fui bolsista, né? Trabalhei em laboratório e eu gostei muito de trabalhar em laboratório quando se trabalhava com proteína, quando se trabalhava com extração de óleos essenciais, que foi uma das coisas que eu também trabalhei em laboratório. E isso fez com que eu abraçasse mais ainda o esporte. Eu vi o quê? É interessante falar isso, que até a minha monografia da época quando eu me formei em Química, foi sobre as reações bioquímicas e o uso de suplementos alimentares por praticantes de atividade física em Itapoca. Pode crer. Então, assim, olha que tema... Dentro do espaço amostral da Itapoca. E eu te garanto uma coisa, se você hoje pegar assim, a minha monografia desse tema da UES, ela é o tema mais diferente. E aí eu fui abraçando isso, sabe? Abraçando a parte mais bioquímica, fisiológica da atividade física e suas reações, né, mostradas, né, no corpo. E fui buscar a educação física em si, né? Fiz o curso, né? E comecei a atuar até antes mesmo, né? E foi assim uma experiência que eu trouxe de muita novidade para Itapipoca. Comecei a fazer consultoria esportiva, que era uma coisa que
diferente, ninguém conhecia. E comecei a fazer coisas interessantes, né, na rede social, que era muito interessante, que era o antes e depois dos alunos, né? Inclusive, com uma coisa muito antiga, né, coisa de 13, 14 anos atrás, quando eu comecei a pegar mesmo o gosto com essa parte, que tinha até aquela questão das pessoas dizerem, nossa, isso é muito antiético, não sei o que, sabe? Sei. Aquela coisa chata. Mimimi. Agora, hoje em dia, o que é que tu vê? Olha como está o hoje, o presente, né? Todo mundo gostando. Inclusive, quando você faz uma divulgação dessa de um cliente, você não sabe como isso influencia positivamente outras pessoas. Como elas olham aquela pessoa que está, poxa, está gordinho, está com... não vê mais um jeito, assim, não se encontra, e é questões até psicológicas, e ele olha aquilo, e ele fala assim, cara, eu consigo, será? Aí ela chega perto, conversa com a gente, e a gente tenta fazer um trabalho, né? Nessa área, né? Mas vamos voltar um pouco aí para o início da Strong Fit. Eu me lembro que ela já... A minha estadia aqui em Itapipoca, ela já tem 12 anos, e pelo que eu entendo, ela já mudou de canto umas 2, 3 vezes, né? A Strong Fit, ela... Quando a gente abriu a academia... Foi em que ano que ela abriu? Cara, 2016 ela abriu, foi durante o período... Março foi que ela inaugurou. E é uma história bem... de brasileiro mesmo. É por isso que é até interessante as pessoas escutarem histórias como essa, que são histórias... Eu sempre falo uma coisa. Eu nunca fui num local para não falar a verdade sobre esses assuntos. E isso não quer dizer que é um vitimismo da sociedade nem nada. Ai, porque eu não tinha condições e lutei. Não, cara, não é isso. É porque a gente vê que tem muita gente amarrada em pôr seus sonhos, seus ideais à frente, mas elas ficam com medo. E quando elas escutam histórias de pessoas igual a elas, que tiraram aquele leite da pedra, que não vem de herança, nada contra também, né? Se eu tivesse familiares ricos, tivesse uma herança, nossa senhora. Mas, assim, quando não se tem, a dor é maior, o medo é maior, o sentimento de não dar certo é maior, os comentários se tornam mais fortes em pessoas em dizer que isso não vai dar certo. Então, tudo isso é potencializado. Então, quando a gente abriu, foi em fevereiro para março, isso mesmo. Cara, era inacreditável. A gente tinha a nossa primeira casa. Quando você fala a gente abriu, você fala você e a Eduarda. Certo. Porque, na verdade, pessoal, a Eduarda, ela não é só a esposa do Rafael, não. A Eduarda, ela é minha parceira. Tá entendendo? Ela me ajudou, inclusive, financeiramente a abrir a academia. Então, assim, eu e a Eduarda, a gente tem uma parceria na academia. Ela tem suas funções na academia e eu tenho as minhas funções. Então, quando a gente abriu, cara, a gente tinha uma casa pequena, e vendemos ela. Se não me engano, ela foi vendida por R$65 mil. Aí, a gente tinha um carro, vendemos o carro. Tinha a moto, vendemos a moto. Ficamos a pé. Essa é a realidade. E decidimos, vamos com tudo. Fizemos a compra de algumas coisas, né? E outras a gente fez empréstimo. Rapaz, vou te dizer uma coisa, viu? Quem vai na luta, vá com paciência, porque para conseguir empréstimo está difícil. Se já era naquela época, né? Imagina hoje. Imagine hoje. Nossa Senhora. Então, assim, eu estou sendo realista com as pessoas que estão nos ouvindo. E quando a gente abriu, só tinha... E por eu ser, assim, graças a Deus, na época, bem conhecido também, só tinha a recepção. Eu tenho fotos para provar isso, eu vou até te enviar. Bem em frente, o antigo CSU, que hoje está em construção, certo. A João Cordeiro. Certo. Abrimos ali, cara, só tinha a recepção, o ponto pintado, a placa do nome da academia e os espelhos. Só tinha isso. E o CNPJ, cara. O CNPJ e aguardando o empréstimo sair. Aí, beleza. Fizemos uma pré-matrícula. Aí disse assim, nossa senhor, por favor, senhor, dá uma ajudinha para nós. Rapaz, nós fizemos 120 matrículas naquele dia.
Olha só. Foi, em um dia nós fizemos 120 matrículas. Aí assim, cara, se foi assim, você tem uma máquina dentro, imagina quando o negócio começar. E assim ficamos esperançosos, porque a gente sabe como é aquele dia de bater os boletos, né? Sim. Ah, bater os boletos. As Bora lá. duplicatas. Oxe, correr para o banco, correr para a caixa para pagar, e vai, né? Então, nesse período, a gente abriu com muito aperreado. E fizemos boas matrículas. Com o dinheiro da matrículas, pagamos uns boletos, né? E o maquinário chegou e começamos a trabalhar. E de lá para cá, a gente veio crescendo na medida do possível, tá certo? Altos e baixos, né? Altos e baixos, a gente ainda luta muito. Hoje em dia, para você ter um negócio, e eu não falo só de academia, qualquer negócio, é muito difícil. A carga tributária, a questão de conquista do cliente, se torna um desafio de cada dia. Rafael, como a gente está aqui num talk show podcast, a gente pode se dar a liberdade de bater um papo mesmo sobre o assunto e a gente desmiuçar algumas coisas. Você quando abriu a Strong Fit, em que contexto ela foi aberta, dessa questão da oferta desse serviço? Você já haviam academias e o nicho estava esperando uma nova academia mesmo? Ou você entrou mesmo para competir? Como é que estava o cenário na época que você abriu? Bom, eu nunca deixo de dizer isso e afirmo isso até hoje e eu ainda estou aprendendo. Eu não nasci para ser empresário. Eu não tenho um dom, aquele dom, sabe? A visão do mercado, né? Cara, eu sou professor e eu carrego isso com muito amor. Só que eu precisei aprender, entende? Por que eu precisei disso? Porque antigamente eu tinha uma parceria, né, com academias e a minha obrigação que eu tinha era sempre colocar alunos dentro da academia e eu sempre cumpri com isso. Só que chegou períodos que o proprietário na época começou um pouco a se chatear, porque as pessoas começaram a vincular muito a academia a mim, e como se eu fosse o dono dela. E eu entendo, de contrapartida, isso. E aí começou a pôr um pouco de dificuldade, e eu só queria trabalhar. Eu só queria poder trabalhar com meus alunos. Inclusive, eu era um cara muito participativo, eu tinha parceria no local, e, cara, se eu via uma sujeira, eu ia lá e limpava. Sério, coisas assim básicas, porque eu fazia isso tanto pela academia, que era meu local de trabalho, que me abraçou, como fazia também pelos meus alunos. Então, cara, às vezes eu via até um beiro sujo, eu ia lá e limpava. Eu nunca tive problema em botar a mão na massa. Uma esteira com problema, eu ia lá, ajeitava. Eu não tinha nem para que fazer isso, não é obrigação. Mas isso aí é de cada um. Então, a gente não pode obrigar a pessoa a ser do jeito que ela não é. Então, assim, esse é meu jeito e é meu jeito até hoje. É tão interessante que até eu estou dando aula de personal, meus alunos não me deixam mentir, e os alunos da academia, que às vezes eu estou dando aula de personal particular. Cara, se tem alguém fazendo exercício do meu lado, eu estou com aluno do personal, ele já me conhece, meus alunos. Cara, eu vou lá, corrijo rapidinho e volto. É porque eu fico me coçando, ó, mano. E eu acho que... mas tem os professores, aquela coisa da academia, que tem muita gente poderia perguntar isso, né? Tem sim. Só que a gente sabe como é um fluxo de uma academia, tá entendendo? A gente sabe como é o movimento. E eu não via nada demais em poder ajudar. Eu não sou professor, então não custou nada. E não é coisa demorada, não. 20 segundinhos, é o tempo que o meu aluno está descansando, eu fui, mostrei e voltei. E o que eu percebi com isso? Que até os meus alunos particulares e alunos de consultoria, eles começavam a achar bonito isso. E tem coisas como essa que fortalecem mais ainda a nossa visão em fazer o certo. E eu tento passar isso para a minha equipe. Mas é difícil, né? Mexer, cada pessoa tem sua individualidade, seu caráter, seu jeito de agir. Então, assim, na academia, quando eu abri para tentar fazer uma academia que desse mais atenção ao aluno. Porque hoje, o que é que a gente vê muito? Eu vou puxar para o presente, né? Muita estrutura, muito maquinário, mas falta a alma, que é o professor. E como eu sou professor ainda, né?
E eu trabalhei muito tempo em escola, o que é que eu percebi sempre dentro da escola? Que uma escola só funciona se tiver um bom diretor, uma boa coordenação e bons professores dispostos a atuar. Tá? E outra coisa, eu repito muito I, né? Não, Vício. mas isso é coisa de professor. É falta de costume. É, coisa de tá? professor. Nervoso. Mas não pode. Só porque tem uma câmera com a luzinha acesa na frente, besteira. É, coisa simples. Coisa simples. E aí eu sempre pensei nessa questão do professor ele ser um pouco mais atento. E eu sempre digo assim, olha, pessoal, professor, assim, o professor, eu vou levar tanto para a área da licenciatura como a minha área esportiva, né? E o professor ele tem que entender que é a profissão que ele escolheu. Ele vai levar isso para o resto da vida. E se ele não botar amor, carinho, atenção no que ele está fazendo todo dia, ele vai se perder. Ele vai chegar no ambiente, já chega olhando o relógio. Vai se desmotivar, né? Nossa, ele já chega olhando para o relógio, orando para a hora passar. Então isso aí, cara, você passou a vida inteira desse jeito, se torna infeliz. Ah, mas professor, era pagar. Lógico que, pelo amor de Deus. Eu tenho 2 formações, eu tenho especializações. Você falou minhas especializações na área esportiva, mas eu tenho na área educacional. Então, assim, se for parar para pensar, né, a gente era para ser muito bem pago. O professor ele nunca para. E leva o trabalho para casa. Tem toda uma preparação prévia, né, para poder aplicar. É isso mesmo. Então, eu digo que para a minha equipe, para pessoas que estão atuando nesse momento, nessa área, né, abrace tudo com um prazer, com amor, porque o dinheiro ele não vai vir de uma hora para outra, não. Ele vai precisar de muita atenção que você tenha com o seu trabalho. Rafael, quando a gente abre um negócio, inclusive quando eu não tenho CNPJ, porque eu não posso, eu não achei ainda uma fórmula de... Depois eu posso conversar contigo, saber como é que tu fez, de poder ter esse CNPJ assim, na minha posse, né, da minha rádio, minha web rádio. Sim, sim. Talvez eu não tenha ainda despertado para a importância disso, né, de criar esta pessoa, não física, mas jurídica dessa web rádio, né, do Talk Show. Mas quando você abriu a sua academia naquela época, você tinha outras academias e aquelas academias elas tinham um conceito. Elas tinham um serviço no município. Como foi que a Strong Fit chegou? Somos diferentes, porque eu imagino que é isso que você e a Eduardo tenham pensado. Chegamos diferente por causa disso. Até pela cor da academia, ela já foi... As pessoas já tomaram um susto. Porque o que é que se vê muito no ambiente da academia, né? Naquela época, né? Eram até cores mais claras, né, no ambiente, tonalidades azuladas. Até o cinza não era tão escolhido para se... Eu estou falando só uma coisa simples, a pintura de uma academia. Quando a gente chegou, como eu já treinava muita gente, eu já coloquei, foi o quê? Uma cor preta, academia toda preta, um amarelo forte, já foi com a caveira zona do lado de fora da academia, e isso chamou muita atenção. E foi ocasionando com isso uma busca muito grande pela academia. E, no início, muito pelos jovens. Olha como é interessante isso. Só que, com o passar do tempo... Pela estética, né? Pela estética. Só que, pelo passar do tempo da academia, e com os projetos que a gente sempre tentou colocar, inclusive a gente tem um projeto muito bom, que é um projeto voltado realmente para a melhor idade, para idosos, que é o projeto Vida Ativa. É um projeto que você não encontra em nenhum local, voltado realmente um projeto escrito, elaborado para a melhor idade. Ah, legal. É interessante. Esse projeto é muito, inclusive, lotado. Então, assim, um público foi tendo uma reviravolta. E como a gente ficou boca a boca, o melhor comercial foi boca a boca. Lá o pessoal atende muito bem, o pessoal é legal, os professores conversam, não ficam jogados ali, só em cima da recepção, se escondem. Cara, essa atenção foi melhorando e aí eu comecei a mudar meu público. Comecei até um público de 28 anos, que essa é a média mesmo. Sem fim. 70, 80... Nós temos alunos de 85 anos, mano. A propósito, Rafael, eu tenho aqui, vou mostrar agora para o pessoal aqui uma foto sua, jovem,
e você estava numa academia. Ô, não pega pesado, não. Tá aqui, o pessoal estava vendo agora. Mostra Essa daí foi 2016, uma camiseta filho. talvez Just Do It, não sei. As camisetinhas da moda. É, Isso aí, ó, 2016 para 2017. Você tava bombadão seco, né? Ou vontade de voltar. Hoje você é um profissional que está visando mais ajudar os alunos e você esqueceu. Por que você alterou? Agora vamos olhar para ele de novo. Tá aí, ó. Pode dar até um susto. Tá aí de novo, ele tá assim hoje, ó. Então, existe alguma... se eu sou professor de bailarina, eu tenho que saber dançar bailarina. Se eu sou... se eu sou professor, eu tenho que saber ensinar. Eu sou educador físico, eu tenho que ser chapado. Compreendi o que você quer dizer. Então, me explica o que foi que houve aí. Interessante. E se isso gera. O interessante é a moda e os momentos, né? Há 15 anos atrás, aquele meu porte físico, olha como é interessante. Parece que eu estou sempre nos extremos, para causar uma pequena polêmica. O cara ser forte demais não era bem visto. Há 15 anos atrás, 16 anos, não era. Ele era o personal fortão burro. E eu nunca fui isso. E eu sofri, na época, preconceito por causa disso. Porque, inclusive, de outros profissionais da área, né, que eram mais magrinhos, aquela coisa toda. Ele toma bomba, ele faz sempre assim. E hoje, né, como é interessante, eu estou acima do peso. E agora é porque o personal gordinho. É assim que diz, né? Como é que o personal é gordinho e não dá exemplo? Galera, eu vou dizer uma coisa sincera para você. Vou dizer aqui para você. Você tem razão. É para mim perder peso. E eu estou fazendo isso. Agora, existem respostas que você que está aí do outro lado não sabe. E eu vou falar um pouco disso, que até coisas particulares que eu não comento, mas é algo diagnosticado, fiz tratamento e tudo mais. Vamos lá. Quando eu trabalhava mais focado na área escolar, eu sofri ameaças de alunos, né? Já arranharam meu carro. Eu trabalhei no Ipu, já disseram que iam me cortar com gilete. No Geraldo Gomes de Azevedo, eu tirei da mão de adolescente maconha, cigarro de maconha, eu e a diretora. Fui ameaçado. Fui ameaçado de tiro. E o que é que aconteceu naquele período? Inclusive, eu também fui coordenador de um projeto Mais Educação. E ele era, cara, como é que deixa eu me lembrar onde era? Eu vou já dizer o local, que eu não estou me recordando agora, a rua. E o pessoal está vendo agora tuas fotos aí malhado. Ele era no início e como se fosse paladeira. Perto do CSI. E de novo, ó. Sim, aí, cara, eu comecei a ter uma crise. Comecei a ter crise. Porque, ao mesmo tempo, eu também estava trabalhando em academia. Só que eu trabalhava como personal. Mas eu já estava forte, aquela coisa toda, né? Sei. E aí eu comecei a ter alguns problemas com ansiedade, crises de pânico, porque eu não fui ameaçado só. Por exemplo, nessa escola, desceu uma gangue para me pegar dentro da escola. Foi mesmo. Adivinha o motivo? Porque eu não deixei eles entrarem para tomar água. Estava em ambiente, os alunos estudando, não era local, não podem entrar. É como o projeto Mais Educação é um projeto escolar. Então, eles não podiam adentrar. E aí, juntando essa soma, eu comecei a fazer um tratamento com a doutora Sani para ansiedade. E isso acabou me deixando um pouco para baixo, digamos assim, para cuidar de mim. Mas nunca tirou minha motivação para cuidar dos outros. Olha como é interessante isso. Que legal. Isso aí é que eu acho sempre interessante. Por isso que eu nunca parei. Só que trabalhar com pessoas individuais é diferente de você estar no ambiente com uma escola. Inclusive, eu parei com a parte escolar, né? Por causa desses problemas, cara. Hoje em dia, quem é professor, ele sabe o que eu estou falando. E principalmente se ele estiver trabalhando em locais que têm risco. Então, isso daí foi me machucando internamente, psicologicamente. E aí foi na época também que eu botei a empresa. Por coincidência, botar uma empresa não é fácil. Aí junta essa parte que eu já vinha melhorando sobre esse assunto. É como eu falei, eu não vim aqui para mentir. E nem se lamentar. Isso, e nem me lamentar.
Hoje eu sempre tive bem, digamos assim. Então, juntou aquela parte da empresa, preocupação, resolver os problemas diários. Cara, isso foi me sobrecarregando. E aí, no primeiro ano, foi de uns 2017, foi assim, 2018, 2019, 2019 eu comecei a ganhar peso mesmo. Aí eu fui aumentando o peso, e hoje eu estou com 115 quilos, mas eu gostaria de dizer uma coisa para as pessoas. Eu comecei a treinar, né? Já estou treinando desde a semana passada, recente. Vou voltar, sim, ao corpo que eu tinha antes, porque se tornou até uma questão, hoje em dia, de honra. E eu vou dizer o motivo, que o que é que está acontecendo hoje para os profissionais terem engajamento, né? Você vê os personagens famosos, quem não sabe, dê uma pesquisada, todos eles ficam se engalfiando. Então, eu não tenho para que fazer isso. Então, quando eu vejo comentários, como ele vai dar qualidade se ele está, né, gordinho? Cara, vai no meu Instagram e vê lá. Tipo assim, como é que ele vai me deixar forte se ele não é forte? E eu até brinquei, eu tenho uma história que é interessante de uma aluna minha, que hoje ela está com um corpo muito bom e tal, que ela diz assim, quando a pessoa chegou para ela, fala, mas ele está gordinho. Aí ela brincando, ela fala assim, censura. Fala assim, não, eu quero o Rafael pelo conhecimento dele. Eu não vou comer o Rafael. Pois é. Eu disse assim, caraca, meu irmão. Quer dizer que rola isso. E a resposta, rola, pequenas indiretas. Aí a pessoa usa dessa questão, eu digo generalizado, que isso está muito generalizado, de engajamento, de colocar isso como se fosse um empecilho profissional de a pessoa ser boa, e esquece do passado dela, esquece das formações dela, esquece de todo o período de trabalho que ela teve por causa de uma postagem que ela faz. Então, assim, isso é muito perigoso, porque a gente está beirando uma margem do preconceito. Mas eu não vou deixar, eu não vou repetir. Você realmente tem que ter qualidade de vida, mas você não pode usar isso para querer derrubar um profissional. Rafael, a gente foi para o passado, viu a abertura, viu que você era chapado e hoje você está um pouco mais fora do shape. Mas eu fiz uma promessa mas em caminho, né? Está encaminhando para o shape. Estou em caminho e eu já estou tendo melhoras. Eu queria falar, ir para as academias, né? A academia, ela se tornou um ambiente onde as pessoas, geralmente, elas vão por estética, né? Assim, a maioria, né? A visão de não vou para uma academia porque eu preciso ter um desenvolvimento muscular, porque a taxa de oxigênio, a bioglobina, aquela coisa mais científica para a saúde, isso é muito raro, né? É muito raro. É muito raro. O pessoal geralmente vai mesmo porque normalmente é a estética mesmo. Né? O pessoal quer que aquela camisa fique legal, né? Que a foto saia bacana, que a gatinha gosta do cara ou o rapaz gosta da menina. Que o botão da calça feche. Que o botão da calça. Ou da camisa que fechava. Está estourando, está estourando, fica mais folgado. Né? Então, assim, na tua visão, como é que está o mercado de academia hoje, especialmente na cidade do interior, como Itapipoca? É um mercado muito concorrente hoje. E quando eu não tenho problema não de falar sobre isso, porque é uma realidade. Todo empresário, todo comércio passa por isso quando chega a comércios maiores. E no início a gente sentiu, sabe? Sentimos aquela pegada. Nós tivemos uma perca, e isso aqui são números reais, de 27% de alunos na época. E só que com o tempo, cara, quando passou os primeiros 4 meses, a gente já foi, né, dando aquela subida, né, e voltando ao nível que a gente estava. Por causa de uma coisa que é bem interessante e tão simples, atendimento. Então, como eu lhe falei desde o início, que eu não estou falando isso só porque tem novas academias, eu estou falando isso porque nós abrimos com esse intuito. E teve aquela questão das pessoas perceberam isso, sabe? Pô, lá o pessoal é legal, o nosso público também é um público diferente, o da Academia Strong Fit, é um pessoal mais tranquilo, tem pessoas de condições, mas são pessoas que são mais descansadas dessa coisa de internet, e está bem posicionado, né? Cara. E outro ponto é que a gente sempre passou por altos e baixos. E esse foi mais só uma fase. Graças a Deus, assim, a gente está bem.
quem pode passar em frente à Strong Fit, você vai ver que, graças a Deus, com a ajuda de Nosso Senhor, né, que a gente não pode esquecer, em um trabalho árduo, a academia sempre está cheia. Pode passar a qualquer hora, você vai ver gente. Então, isso daí é uma luta que a gente tem que ter diária, aquela questão da conquista do aluno. Lógico também que eu sei, né, que a gente não vai agradar gregos e troianos, né? A gente vai errar ali, vai acertar aqui, mas a gente tem que ser pelo menos humilde. Se erra num canto, vamos tentar acertar. Sim. Então, a gente tem que sempre trabalhar em cima da humildade mesmo. Essa palavra se tornou muito popular, mas muito mal pregada. As pessoas pregam humildade de forma diferente. Então, assim, quando eu falo a questão humildade, é como eu te falei, é reconhecer as coisas, tentar melhorar. Poxa, eu não tenho condição. Inclusive, eu converso abertamente com meus alunos, quando meu aluno diz assim: professor, vamos comprar aqui mais uma máquina. Cara, eu sou sincero em dizer para ele, irmão, agora não está dando. Não está dando. Mas eu vou fazer o esforço para isso. Porque é caro uma máquina dessa. Pô, cara, e as pessoas pensam que máquina é barato. Eu escutei uma vez um aluno pensando que a máquina era R$2.000. Aí eu disse assim, 2.000 uma máquina. Uns 15, 20? Se fosse 2.000, eu tinha 10 dessa máquina aqui. Cara, se for importada, vai variando. 12, 15. E uma esteira moderna é cara, caríssima. uma esteira Movement é um exemplo para as pessoas até entenderem, que é uma das mais simples, mais profissional. Ela custa em torno de uns 14 mil, 15 mil à vista. Então, mesmo? Não é um negócio que é barato. E, para se comprar, precisa ter clientes, né, dentro do ambiente, treinando, pagando as suas mensalidadezinhas. Tem que haver uma necessidade. Tá, E hoje popularizou muito a questão do valor das mensalidades. Cara, vamos ser sinceros, por exemplo, R$50, 60, R$65, se você for dizer assim, eu vou gastar esse dinheiro, vou pegar R$75, um exemplo. Cara, dá 3 quentinhas, dá uma quentinha na segunda, na terça e na quarta. Foi isso que tu pagou para uma academia para tu usar o mês inteiro, ter o professor, um ambiente limpo, um ambiente que está toda hora tentando se reinventar, está tentando dar aquele cafezinho da manhã todo dia, tá entendendo? Olha como é complicado, como são valores bem acessíveis à população. Inclusive as academias de porte maior, né? Mas também tem um preço interessante. Rafael, eu gosto muito de conversar com empresários, porque quando a gente... Por mais que você não se considere ou não tenha talento para um... Eu estou lutando, estou aprendendo. Teve recentemente um boom de academias na Itapipoca. Esse boom de academias, dessas academias que chegaram, foram 2 ou 3 que se instalaram na Itapipoca, de franquias, que colocaram suas unidades aqui, né? Elas chegaram e, evidentemente, obviamente, pressionaram a Strong Fit, de alguma forma, porque elas chegaram, né? E elas geraram um bafafá, talvez por 1 ou 2 meses alguns alunos tenham ido para lá, depois voltaram para conhecer, porque itapipoquenses gostam de novidade. Cara, né? assim... Como foi? Deixa eu concluir a pergunta. Como foi a chegada das outras academias? No meu ponto de vista, como pessoa física e pessoa jurídica, como as pessoas. eu achei que eles foram muito corretos. Eles tiveram uma postura bem profissional, diferente do que nós tínhamos aqui. Eles foram pessoas, assim, foram empresas que chegaram e não denegriram a imagem das academias menores. Eles não fizeram um marketing em cima disso, entende? Então, eu achei que eles tiveram uma postura bem séria e profissional. Eu não posso tirar essa minha visão que eu tive. Com relação à perca, como eu te falei, a gente teve uma perca de 27% de alunos, mas foi se erguendo de novo. Hoje, graças a Deus, está bem, estamos mantendo. E também porque são academias que são muito próximas, né? Agora, eu vou dizer uma coisa que poucas pessoas observam, principalmente que não é do meio, né? Nós temos muitas pessoas que moram na sede de Itapipoca. Eu não tenho o dado atualizado do IBGE para saber. Era até bom, como eu não sabia da pergunta, né? Que essa pergunta, isso aqui não é combinado. Não. Mas se tiver um tempinho pesquisar aí, saber quanto de população tem só na sede, eu vou chutar pelo que eu já escutei uma vez. Uns 80 mil habitantes.
Se você pegar, podia ter aqui 100 academia, cara. Não importava o número de academia. O problema está em que as pessoas não estão praticando atividade física. Inclusive, já existem dados, né, que a maioria da população vai ser obesa. Então, a gente tem muita gente, mas pouca gente praticando atividade física. Você vê em todas as academias, o fluxo não é tão alto, tá certo? Inclusive, é o tempo todo todos trabalhando marketing em cima. Mas o problema está também nas pessoas, em entender que a saúde é algo primordial. E como eu disse, conversei contigo, até no meu caso, eu sempre estava utilizando muito tem supermercado hoje aqui. Muito supermercado. E isso daí se torna prejudicial por causa do acúmulo de comércios iguais. E a gente vê a luta, e não é só a luta da Strong, de qualquer outra academia, não. 131.123. Olha o tanto de gente que nós temos só na sede. Agora diz aí. Por aí. A academia tem umas 11, mais ou menos? Olha aí. Era para estar lotada, cara. Posso pesquisar. Era para ter gente até a tampa, transbordando as academias. Mas não existe muitos praticantes. E vem muitas coisas que influenciam isso. Primeiro, financeiro. Estamos passando realmente por situações difíceis. Eu falo situação mundial, Brasil também. Não vou entrar em pormenores, mas o mundo inteiro está passando por uma condição financeira muito ruim. Tem também a questão da pessoa só procurar cuidar da saúde quando ela está realmente ruim. Aí ela vai, o médico, vamos fazer uma academiazinha, né? Rapaz, aqui está totalizando 8 academias aqui na... Pronto, registradas, então, 8 academias. Olha como é pouco. Rapaz, era para cada academia ter no mínimo 5 mil pessoas dentro. Então, aqui não é a questão de quantidade de academia, a questão é a falta de praticantes, que está pouca. Então, assim, é uma recomendação, tanto pela Organização Mundial da Saúde, tanto por profissionais, da atividade física. Façam atividade física. Eu voltei a treinar na segunda-feira passada. Cara, estou me sentindo muito bem. E isso está me fazendo bem de novo psicologicamente, algo bem positivo. Então, como eu te falei, eu tenho muito conhecimento prático, conhecimento intelectual, e aplico isso nos meus clientes. E eu usei uma desculpa, porque acaba sendo uma desculpa de dizer, não, é o meu tempo, estou sem tempo. Até que realmente tem um ponto de verdade. Eu uso a preguiça do Deixa eu só focar nisso. Na verdade, tem até um pouquinho de verdade. Eu vou te contar como é hoje, mais ou menos, uma vida de um personal. Manda. As pessoas não entendem. Um personal, ele passa, em média, se ele tiver com a agenda cheia, 12, 13 horas dentro da academia. Já está 5 horas da manhã lá. O personal, ele não tem férias. O personal, ele não tem recesso. O personal, nem feriado tem, porque nem as academias fecham mais feriado. Então, o personal está todo dia na ativa. Então, ele não tem um momento para ele. Então, ele está muito cansado. Porque a pessoa tem que entender, quando ele está só com aquele seu aluno, o aluno não lembra que ele tem outros alunos. E que ele passa o dia dentro de academias rodando, e lá ele está levantando peso para o aluno, montando peso para o aluno, está usando o intelectual para fazer o planejamento do aluno, mas quando chega no final, ele está acabado, muito cansado. Outra realidade que está acontecendo é que, por exemplo, quando eu era mais novo, assim, não é muito tempo não, coisa de 10 anos atrás, eu podia ter 13 alunos, 14, minha agenda lotada, mas eu estaria treinando depois. Hoje em dia, está acontecendo um erro. Muitos não estão fazendo isso, e são jovens. E eu vejo alguns que é problema na coluna, problema no joelho. Eu vou dar meu exemplo, eu tenho 43 anos. Cara, eu não tenho uma dor na unha. Eu nunca tive uma lesão treinando. E eu estou com 43 anos, eu estou mais ou menos muito tempo sem treinar e eu não sinto uma dor. Dou minha aula normal, tranquilo. Tá? Então, quando eu voltei a treinar, me deu um ar que há muito tempo eu estava esperando sentir de novo, que é me sentir realizado. Terminou o treino, quando você treina, você realmente se sente realizado. Vem uma emoção, Conseguiu, né? muito boa.
E eu acho muito bom dizer para meus alunos que eles tenham todo dia essa sensação. Tanto faz, eu digo consultoria ou não. Consultoria, de avaliação, ou alunos externos, ou aluno da academia, eu sempre digo, cara, treina um dia, quando tu terminar, tu vai ver como tu se sente bem. E o Conselho de Educação Física está em cima das academias? Ela atua como tem que atuar? Cara, quais são os limites assim, das academias? Eu sou muito contra a questão de sindicatos e conselhos. É uma opinião, eu respeito a opinião de todo mundo, então gostaria de respeitar-se a minha sobre isso. Então, assim, com relação a... Vamos botar sindicatos. Eu sou professor e tem meu sindicato, né, que está lá. Tem aquele descontozinho, né, mensal, aquela coisa toda. Que diz que a gente tem um bocado de coisa, direito a um bocado de coisa. Todo início do mês eu dizia, tira, eu não vou pagar, porque eu não acho que me represente, compreendeu? O Conselho de Educação Física, por muito tempo também, diplomado e tudo mais, eu não me registrava. Eu passei muitos anos sem me registrar, porque eu via que eles não me representavam. Iam na minha academia, já teve fiscais que o meu estagiário estava, por causa de, às vezes, 5 minutos, que coincidiu, né, o tempo da troca do professor, e saiu um e estava chegando o outro formado que supervisiona o estagiário. Né? Cara, tratam os estagiários, que são estudantes de educação física, tratavam, né, hoje melhorou muito, como bandidos. Assim, é um tratamento, parece que está pegando, vai para a parede, está faltando fazer isso. E, inclusive, eu já peguei algumas discussões com fiscais pela forma deles tratarem mal. E eu nunca gostei disso. Então, não me representava. Só que, com esse boom de personagens, né, hoje se formando, muitos bacharéis, porque a gente tem que ter uma coisa muito interessante sobre essa questão do profissional da educação física. Ele se divide em 2 áreas. Nós temos o licenciado e o bacharel. O bacharel ele é apto mesmo para clubes, academias, e o licenciado, que é para a escola. Então, infelizmente, tem essa divisão. Então, o licenciado não pode ir para a academia e nem o bacharel pode ir para a escola, dar aula. Existem as complementações que você pode fazer. Sim, sim. E a complementação curta é 1 ano, 1 ano e meio, cara, no instante faz. E o que acontece que, quando houve esse boom de personal, graças a Deus eu tenho uma equipe muito boa, mas eu disse assim para minha esposa, a Eduarda também é formada, minha filha, vamos tirar o registro, porque pode ser que chegue uma hora aí que só tenha nós 2 formados dentro da academia. Porque os professores de academia não querem mais trabalhar em academia, não. Aí foi que eu fui tirar meu registro. Mas eu vou ser sincero para ti, cara. Não me representava, porque eu via muita coisa errada. Fiscalizações que não funcionavam. Então, hoje, eu quero até parabenizar... Só venha nós, não o nosso rei. Nunca seja feito... E hoje eu quero parabenizar o René, que hoje é o presidente do conselho, não o conheço pessoalmente, mas já tratei de algumas coisas e vi muitas ações dele, do novo presidente do conselho. É um cara realmente ético, está querendo fazer a diferença, está fazendo um trabalho muito humano com relação à área. Ele se chegou muito, inclusive com os donos de academia, ele se chegou agora, está fazendo um trabalho melhor em relação a tudo, não só a buscar a mensalidade da gente, e nem da academia, ele realmente está fazendo uma diferença, quero parabenizar ele, né? E aí isso estimula a gente. Agora está fazendo, agora me representa. Tá, mas em Itapoca tem academias que estão botando licenciado em academia como personal? O erro é da onde? O erro é da academia em permitir ou é do profissional em atuar? São perguntas bem polêmicas isso aí, porque a gente tem que destrinchar com muita paciência mesmo e saber falar, né, para não prejudicar ninguém e não gerar atritos. É complicado essa questão do profissional, porque ele vive à mercê da fiscalização toda hora. Problema com fiscalização, não é certo, não é correto, a lei ela existe, né? Tem que ser cumprida, e isso acontece muito. Estagiários também, né, dando aula de personal. Mas é perigoso isso para alguém? Cara... A pergunta é aquela coisa, a gente não está aqui, a gente não planejou nada, a gente não combinou nada. É um assunto que vai saindo. É um assunto polêmico, assim. Se eu quero um personal e eu estou aqui encantado por uma licenciada ou um licenciado em educação física, eu corro algum risco
o licenciado é menos preparado que o bacharel na prática, mesmo na teoria? Ou é só uma questão mesmo do diploma, do currículo mesmo? Não, no diploma tem pequenas diferenças, né? Mas a questão é o curso de educação física, que ele necessita passar por uma reciclagem. Tanto faz, o bacharel não, ele vê um pouco mais da questão da musculação, vê um pouco mais o trato técnico. O licenciado, ele já trabalha mais com a parte também muito voltada para a psicologia, entende, da educação. Ele também não deixa para ver cadeiras como futebol, basquete, etc. Só que está muito engessado, sabe, a educação física. Para melhorar isso daí, era para o MEC fazer uma revisão desse assunto. E com relação a saber se um profissional é melhor do que o outro, cara, por lei não é certo, é para se proibir. Mas na prática está rolando. Na prática rola. E com relação a essa questão de formação, eu vejo muitos bacharéis ou licenciados que procuram conhecimento, entende? Se você ficar só esperando, porque as pessoas pensam que a faculdade, ela é a faculdade, cara, é o geralzão que tu faz. Vamos resumir assim. É o geralzão que tu faz. Depois é que você se Depois é que especializa. você vai buscar a área de atuação. Eu nunca vou... A minha área de atuação era uma área que eu via que e ainda tem carência dessa área, que é essa área da bioquímica do exercício. Cara, quantos clientes eu percebi que o problema deles era bioquímicos? E não porque o cara se matava em cima de uma esteira, 2, 3 horas de academia, não conseguia perder peso. Fiz uma análise. O problema é esse. Vamos para o nutrólogo, vamos para o endocrinologista, vamos analisar seu caso e fazer um trabalho Não conjunto. é só academia. Não, cara. Então, assim, também a parte de análises clínicas, por causa disso, para saber entender realmente como é um exame, saber fazer o diagnóstico, saber as indicações realmente corretas para ajudar aquela pessoa que te procurou na consultoria. Rafael, recentemente na internet, não foi só um caso, foi assim uns 2 profissionais, assim, não profissionais, mas assim, pessoas bem fitness mesmo. Atletas? Atletas, assim, fortíssimos, assim, influências de vida saudável, que morreram na academia, foi na esteira e passou mal. Existe muito casos. Foi na esteira e passou mal, eu estava malhando e passou mal. Na tua opinião, assim, cara, o que pode ter acontecido? Eu vou dizer o que eu acho. Tá. É uma coisa, inclusive, que eu digo muito para minha mulher. Sim, sim. Eu digo, meu amor, você precisa parar de tomar essas coisas que você está tomando aí, sem ninguém estar receitando. Né? Você vê que há uma influência de tome chá de hibisco, tome chá de sei de quê, e tu entope teu bucho com esses chás, É muito complicado. toma os remédios, tu mistura tudo isso aí junto e toma. Salvo engano, Rafael, até aquela cantora daquela banda Calcinha Preta Sim. teve falência dos órgãos, rins e fígado e tal. Isso foi o que eu ouvi, tá? Não sei se isso é verdade, mas foi um boato. Por causa do excesso dessas coisas que ela tomava para buscar o emagrecimento, diuréticos, essas coisas. Esses caras que morreram, cara, eles não exageraram na dose. É porque, assim, existe muita história. Vamos começar assim. Vamos desmistificar, vai. É muita reportagem pela metade. Para mim, o erro já começa pela informação mal divulgada, que é uma informação que ela tem o intuito de só chamar a atenção, receber a curtida. A pessoa nem lê, já vai meter o cacete lá, já vai, né? Fazer seu comentário. A galera quer culpar logo se a pessoa a academia, não conseguiu, né? e eu não culpo muito hoje em dia o jornalismo, porque se a pessoa não consegue ler 4 linhas e interpretar, que hoje está desse jeito, é o mundo TikTok, né? Se a pessoa não consegue fazer isso, imagina, né, ler um texto comprido. E isso está faltando nas reportagens de hoje em dia. Uma análise mais voltada para mostrar a realidade do fato do que só para popularizar. E isso está popularizando demais esse tipo de informação. Essa que morreu na esteira, por exemplo, até hoje não tem muita informação. Eu pesquisei também. Só disse que ele fez uma cirurgia, estava com 1 mês. É tão interessante que não fala nem qual a cirurgia que ele fez. Aí foi fazer esteira, ninguém sabe o ritmo, já era um cara experiente.
provavelmente deu uma Deu uma pegada, esticada, uma né? esticada e faleceu. O importante da notícia é só dar o boom, mas depois não tem a continuação da notícia em outros dias. Fulano morreu, mas hoje, pelo laudo, aconteceu isso, isso e assado. Fica só essa informação perdida, como tu me repassou. Esse caso de remédios, cara, é assim, tudo precisa de uma orientação, só que o erro está começando desde a parte médica. Cara, o conselho já lançou essa nota. O uso é proibido. Tá entendendo? Não tem como você ir contra isso. Então, começa pelo médico que está passando. Se você entra nesse mundo do hormônio, eu digo para todo mundo isso. A canetinha da diabetes. E vamos já falar sobre ela. Quando você entra no uso do hormônio, você não vai sair mais dele, porque você vai manter. Se eu mantenho uma massa muscular, um volume muscular, com a minha testosterona em 1.800, 1.700 nanogramas por decilitro de sangue, onde o normal está entre 830 a 900, que é o limite máximo, tu está mantendo aquilo e o desenvolvimento muscular por causa desse valor suprafisiológico. Quando tu para aquilo dali, e sem contar a dependência do uso, que pode ser que você já esteja há muito tempo usando, e a parte endócrina não está mais produzindo testosterona. O seu corpo, que você está recebendo... Se acostumou com a vinda de fora. Você está recebendo só de forma exógena, só de fora. E o corpo vai dar aquele feedback, aí vai lá o hipotálamo, mandar informações para o corpo. Bora, galerinha, bora produzir testosterona. Isso tudo demora. Nisso tu já perdeu 6, 7 quilos do que tu ganhou de massa muscular. Então é uma coisa que você vai acabar mantendo a massa muscular, a massa magra, com isso. Mas, Rafael, vi tuas fotos aí. Tu já usou? Cara, eu passei 16 anos sem usar nada. Eu tenho fotos para provar que eu cheguei no meu shape de forma natural. Eu quis fazer... Estou comendo ovo. Eu quis fazer até como experiência também. Fiz orientado e tudo mais, só que eu quis fazer como experiência. Eu fiz. Realmente, eu tive uma evolução muito grande. Só que quando parei de usar, eu voltei para o mesmo shape que eu tinha, que era um shape magro, definido, com um volume muscular bonito. É difícil manter uma estrutura muscular de forma natural. Com relação às canetas, tem gente magrinha tomando caneta. Tem gente que está com o abdômen já definido, não tem gordurinha, cintura, tudo. A pessoa está bonita, mas ela está lá injetando a canetinha porque ela quer perder mais 1 quilo, 1,5 quilo. E quando você para, tudo existe um efeito rebote. Porque o remédio é para diabetes. Porque assim, o que estão fazendo é o uso off-label, inclusive pelo o médico passando, normalmente é o nutrólogo. Então, assim, ele usa como off-label significa, pessoal, o seguinte, que quando... Explica aí. O off-label ele é para uma função, qual é? Diabetes tipo 2. Só que o que é que se percebeu? Que durante o uso do Ozempic, do Mounjaro, etc., Saxenda, você percebeu que ele ajudava a perder peso. E isso acabou se popularizando. E é uma coisa que, sem o real controle, e inclusive os médicos começaram a utilizar como off-label, e emagrece, perde peso sim, só que não é algo constante. Por quê? Qual é a função principal, vamos botar, do Ozempic? Ele tem uma substânciazinha, eu não vou falar muito técnico, né? Porque hoje o intuito não é esse. Mas, assim, eu vou falar da forma mais fácil das pessoas entenderem. Ele cria uma moléculazinha chamada de GLP-1. Essa GLP-1 ela entra em contato no seu estômago. Está lá, a bichinha lá, quietinha no estômago. E ela faz com que o esvaziamento da alimentação, daquilo que tu comeu, demore mais. E isso faz com que sua digestão fique lenta. E isso faz também com que você não tenha fome tão rápido. Então, o intuito maior dele é isso. E segurar isso o tesão da fome. Você está sem fome. E aí, quando parar o uso, como vai ser o efeito reboot? É igual na época que se popularizou a sibutramina. Sibutramina, um remédio controlado, que as pessoas tomavam. Quando dava um certo... Parou de tomar, meu amigo, a fome vem e é sem pena. Eu cheguei a tomar esse remédio, só que receitado. Né? Então, assim, tudo tem um controle, porque tem o efeito do desmame também. Aí pergunta, mas faz uma educação alimentar. Se tu já começou num remédio sem fome,
Como tu vai fazer uma reeducação alimentar se a falta de fome que tu sente é ocasionada por um remédio? A educação alimentar, ela não é feita dessa forma. A educação alimentar, ela é feita da seguinte maneira: você não está tomando nada e está tentando comer bem. É básico. E é isso que não acontece. Aí muita gente, tem pessoas que até hoje está magra, tomando ainda Ozempic, ganha 3 quilos de peso, vai na farmácia e compra Ozempic. Então, assim, banalizou muito. Sem contar os efeitos. Cara, é muito chato aquela coisa de ficar enjoado. Tem gente que vomita nos cantos, tem gente que vomita no trabalho. Então, assim, eu não considero um assunto polêmico, mas eu considero um assunto que está descontrolado. E, inclusive, por esse descontrole, é que está entrando nessa nova lei, né, que requer que a pessoa tenha receituário para isso. Só que vem um lado pior, os médicos também estão avacalhando. Então, assim, a pessoa às vezes quer perder, eu quero perder 3 quilos, o médico vai dizer assim, vamos começar com a Ozempic. Então, assim, é complicado porque a estética em si, ela passou por cima da ética. E da ética profissional. E outra, Rafael, assim, olhando para a caneta, eu vejo que ela é uma forma ela é uma forma de burlar a própria vontade da pessoa de mudar, sabe? Assim, porque uma coisa, não, eu vou mudar, vou me sacrificar a tal ponto e vou emagrecer. Eu vou para a academia às 5 da manhã, todos os dias, ou eu vou parar de beber cerveja e tal. Esse passo, lembrar aquele filme, esse pequeno passo, ele é muito importante para a vitória dessa pessoa. E a caneta, ela engana isso. Ela acha que você tomando a caneta, você não precisa mais estar se sacrificando ou pegando um caminho mais longo. Você sacrificou uma coisa ou outra. Eu vou dar um exemplo para ti. Tu lembra quando o Wesley Safadão falou abertamente ao público no seu TikTok, no Instagram, que estava tomando a canetinha? Sim. O que ele disse? Meu Deus do céu, isso é lá a vida. Eu lá tenho energia nem para trabalhar, para andar, para não sei... Tu viu? Vi. Será que vale? Outra coisa, quantas pessoas se seguram a probabilidade de pessoas... Não existe estudo sobre isso, viu? Mas é interessante se houvesse. Um estudo voltado para pessoas que estão tomando, quantas realmente conseguiram manter a perca que ocorreu? Eu assino a super interessante, certo? E se a gente falar sobre esse tema, eu tinha separado. Está no meio das minhas várias edições. Está aqui. Sim. O pessoal está me vendo aqui na câmera agora. Eu recebi. Muitas estão lacradas ainda, como não tenho tempo para ler. Mas uma delas. Aqui, ó, psicodélicos, ultraprocessados, esse multiverso fechado aí. É uma revista realmente super interessante. Adoçantes. Eu não sei se vai estar aqui. E de fácil leitura, porque é fácil da pessoa entender e absorver. Diferente de você pegar um paper. Vou lhe presentear com essa aqui, da Multiverso. Pronto, Opa! Você lê. Presente meu. Ó, Vision Prof lacrado, quer dizer, clonagem. Aí Ozempic, está aqui, ó. Ozempic. A super interessante, Rafael, ela mandou uma matéria de capa da Ozempic. E eu achei... Mostra aí para o público aí. Eu achei muito, muito interessante. Busquem na internet, essa matéria na internet, tá super interessante, sobre o Ozempic. E ao ler essa Ozempic, essa matéria, eu não achei muito bom, não. Certo? Quer dizer, esse uso indiscriminado, que é uma crítica que ela faz aqui, que quando começaram a receitar a Ozempic e que essa fama do emagrecimento bombou desse remédio, houve um blackout nacional desse remédio. Houve um blackout. Foi. Acabou. Eu me lembro disso daí. Acabou. E isso, com certeza, não foi devido ao fato de ter tanto diabético. Não foi não. Não foi. Né? Porque o pessoal... Estético. E isso aqui é uma matéria... Busca isso aqui, você vê que é minha. Cara, eu conheço até hoje pessoas que utilizam... Ganha 3, 4 quilos, vai comprar. Pessoas que têm condições. Porque não é restrito, né? Não é. Vai ser agora, mas não é. Só que as pessoas não entendem que a Ozempic ela pode causar vários problemas.
Vários mesmo. Inclusive, eles acreditam, eu vou compartilhar com você aqui, que existe uma possibilidade de problemas futuros relacionados ao funcionamento do pâncreas. Tá? Por causa da produção Da insulina, glucagon. De glucagon, Glucagon e insulina. E também há problemas renais, né? Então, assim, Isso mesmo. não vá para cima. Visão também. Pois é. Não vá para. Leia, se informe. Isso aqui é minha. Eu gosto muito de lembrar disso. Leia sobre as coisas. Não vai tomar o chá de hibisco na tora. Quer saber a verdade do brasileiro? Ah. Ele vai ler e não está nem aí. Ele quer saber se vai emagrecer. Mas Porque gente, ele acha que nunca vai tem. fazer. Mas ele acha que nunca vai fazer parte da estatística, entende? Das coisas que não dão certo. Enfim, papo tá bom, mas chegamos aqui ao final, à reta final do nosso programa, Rafael. Já vou começar a querer agradecer a estar aqui nesse momento. Estamos gravando, a gente não está ao vivo na web rádio, porque foi um horário extra, porque o nosso amigo Rafael Sanzio, ele trabalha na hora que é do ao vivo. Ele trabalha na hora do ao vivo, na web rádio. Então vocês vão receber diretamente esse material no Spotify e no YouTube em breve, né? Vai estar com vocês. Mas eu queria fazer um quiz rápido. Eu adoro quiz. Eu faço uma pergunta, sim. Você não pensa muito não. Pá, responde. Olha para a câmera 2, é a tua câmera aqui, ó. Posso dizer uma coisa antes? Diga, meu filho. Eu tenho uma coisa que não sai de mim. Eu penso demais. E não é por burrice, é porque eu sempre estou pensando. Minha cabeça está a mil. Penso, logo existe, né? Câmera 2, treinar de manhã ou à noite é melhor? Cara, Pra você, né? depende, melhor seria iníciozinho de noite, mas eu vou explicar por quê. Quando você passa o dia, né, se alimentando, tá? Colocando nutrientes, vitaminas para dentro, com aquele café da manhã, almoço, aquela merendinha, lógico, né? Bem sadia, passar por um nutricionista, voltando para academia, né? Olha lá, hein? Desse jeito, você em estado nutrido é muito melhor. Tá entendendo? O aeróbico, antes ou depois da musculação? Cara, tudo também eu vou dar porque assim, tudo depende de periodização de treinamento, tá? É difícil tu me dizer, fazer um quiz desse me dando pergunta que ela é dueto, assim, a resposta. Ela é mútua. Mas é a tua opinião. Pra mim, Rafael Santos. Eu acho não, eu tenho certeza que não tem nenhum problema. Suplemento favorito? Os que prestam, que são bons mesmo, creatina, não tem como você fugir dela. Inclusive, não é só para esporte. Whey protein, muito bom. E nada mais, assim, uma cafeínazinha, umas 100 miligramas de cafeína para estar aquele gado do treino. Basta isso, galera. Para de tomar. Olha, me desculpa, você quer um quiz rápido, mas eu tenho que conscientizar as pessoas. De boa. Não é nem só conscientizar, é sensibilizar. Galera, para de usar pré-treino, só se for necessidade mesmo. Se for usar o pré-treino, também não faz igual o blogueiro faz. Quer pegar aquela colherzinha e jogar na boca. O que é o pré-treino? Gente, aquilo faz tanto mal. Cara, é uma mistura de estimulantes. Pode ter cafeína, taurina, betalanina, é muita coisa junto. É uma bomba mesmo. Então, é para dar um gás, porque até quando você se adapta a treinar só com isso, quando você não toma, você não tem ânimo. Esses dias eu voltei a treinar, como eu falei para ti, para me dar um animado, eu tomei uma xícara de café. E eu tenho um suplemento ganho lá em casa de marcas que me dão. Só que eu acabo não tomando por causa disso. Também não divulgo. Mas eu não sou muito de tomar pré-treino e não recomendo. Porque eu sei o que é que o pré-treino faz com a sua motivação. Você só aguenta treinar se tomar pré-treino. E eu tenho alunos, vários que já passaram mal por causa de pré-treino. Vicia. Toma igual como está no rótulo. Um exercício que você odeia, Nenhum. mas faz, né? Não. Nenhum, né? Da minha parte, quando eu estou treinando, eu gosto muito, principalmente eu treino muito perna também quando eu treino. Eu odeio perna. Eu treino bem. Eu tenho fotos das minhas pernas muito bem trabalhadas. E que você ama? Também eu não tenho especial. Eu gosto de todos. Eu gosto de todos. Eu gosto de Mexeu no músculo, tá Não, valendo. cara, eu não tenho nada contra nenhum exercício. Eu gosto de todos. O que é que não pode faltar na tua mochila na academia? Se fosse na semana retrasada, eu ia dizer um chocolate.
É uma recompensa maravilhosa. Eu ganhei o chocolate, eu comi o chocolate. Terminou o treino, Mas vou hoje- comer aqui um galáctico. Pá. Sem brincadeira. O que não pode faltar, que tem que ser útil, infelizmente, para a vida da gente, não estou falando de comida. Meu celular tem que estar na minha mochila. Me desculpe. É, a vida é assim Não hoje. tem jeito para todo mundo. É aquela coisa que você olhou, tá fazendo falta, você vai em casa buscar. Se tu pudesse treinar com qualquer atleta do mundo, quem você escolheria? Thomas Plaintes. Quem Cara, é um fisiculturista? cara, era assim. Eu sei que eu não aguentava passar da metade do primeiro exercício dele, que é um monstro, mas ele treinava a perna. Depois eu vou te mandar um vídeo para tu botar aí, assim, ó. Thomas Plaintes, aí tu bota aqui do lado aqui, pra galera ver ele treinando. Era um animal, viu, mano? Tu é doido. Manda Tem depois, os eu antigos Eu muito faço a edição quando botar no Instagram. bodybuilders grandão. Um erro clássico que você vê na academia e que te incomoda. Não vou ser rápido para falar dessa. Hoje as pessoas estão popularizando muito a questão do Enzo, né? Daqueles adolescentes que estão treinando na academia. Eles estão se espelhando muito em atletas de fora, caras que só mostram aquilo no Instagram, mas a gente que é da área sabe que ele não treina daquele jeito. Cargas de pesos excessivas, inclusive isso Tem aqui gente só fingindo treinar? não, finge. Ele não treina com aquela intensidade sempre. Inclusive, ele é um atleta, ele nem pode fazer daquele jeito. Ele tem períodos de regeneração, períodos que ele está treinando com 50% da carga. Ele não mostra isso, ele só mostra o bruto, a força. E aí eles estão querendo levar isso. Não escuta o professor tenta, não tem diálogo. É Só muito quer like. difícil. E outra coisa, acidentes. Isso acaba ocasionando acidentes, que vem o motivo principal dessa pergunta. Se você fizer uma análise de reportagens que estão sendo lançadas, faz uma pesquisa, tu vai ver que o maior número de acidentes e mortes estão acontecendo dentro de sala de musculação. Antigamente o crossfit lesionava mais. Lembra quando as pessoas diziam, eu vou fazer crossfit lesiona. Cara, a musculação hoje piorou. Se você prestar atenção, quantos casos de gente que está sofrendo acidentes sérios, ficando aleijada, quebrando coluna. Isso aconteceu recentemente várias vezes, né? Sai na E internet. está direto. Coluna, Mas é por braço. causa dessa má divulgação do treinamento de força. O vídeo dos bíceps soltando o tendão aqui, tem vários. Agora eu quero dar um conselho profissional para esses meninos. Cara, presta atenção. Ó. Quando você está treinando para força, é diferente de você treinar para hipertrofia. Na força, você vai gerando cada vez mais força. Tem uma resposta fisiológica para isso, mas o tema não nos dá tempo para explicar, detalhar. Mas isso acontece nas fibras musculares. Então, quando você vai treinando, você não vai ganhar aquele shape que tu está buscando. Corpo definido, peitoral, coxa. Tu vai só aumentar a tua força. Então, trabalhem mais com a resistência do peso. Procure um profissional para fazer uma periodização de treinamento bacana. Porque, presta atenção em você. Porque eu falo, já tem uns que estão com mais de ano, 1 ano, 2 anos dentro da academia. Tu olha para ele, tu não diz que ele faz academia. Agora, quando tu vê ele numa máquina, ele está botando 300 quilos numa máquina. Muita força para pouco shape. E eu sei que eles procuram também a questão da estética e não estão conseguindo, estão ganhando mais força e isso está ocasionando mais problemas na porcentagem de pessoas que estão se acidentando em academia. Eu estou de dieta, mas eu tenho um alimento que é meu ponto fraco. Não é o chocolatinho, não é? Não, quando eu entro em dieta, eu estou falando de mim, quando eu entro em dieta, como eu estou fazendo agora, é como se fosse um gatilho. Eu sempre digo que meus alunos estão perdendo peso. Existe um gatilho, sabe? Se você não achou o seu gatilho, você não vai conseguir emagrecer. Eu tive um gatilho, para começar agora de novo a perder peso. Pão de coco. Se for. O meu gatilho Cerveja. foi ver as pessoas utilizarem como eu estou acima do peso, utilizarem isso para querer me desclassificar como bom profissional. E isso, para mim, além de juntar uma coisa que hoje é muito debatida e evitada, que é o preconceito, que é um tipo de preconceito, existem pessoas doentes dentro de casa, porque estão acima do peso, obesas, pessoas que se matam por isso. Sim. E isso, para mim, só torna o preconceito ser mais forte. Mas eu sei que o motivo não é o preconceito, é me desclassificar como profissional.
Então não pode esquecer o que eu sempre fui e o que eu sempre sou. Então isso para mim é o mais importante. Esse é o meu gatilho. É chegar, voltar com o meu corpo e soltar aquela velha pergunta. E agora? Qual vai ser? Vai falar mais o quê? E isso eu vejo muitos outros profissionais passando por isso, cara. Mas assim, quando tu vê assim quando tu tá numa dietazinha legal, tu vê alguma comida, uma farofa, cara, que é o teu ponto fraco, de meu Deus, vou comer isso aqui, não dá eu nada. fico doente. Até porque eu passei... Ou tu não come mesmo e não. vai pra cima. Eu passei 17 anos quando eu treinava, 17 anos treinando, eu ia para uma McDonald's, estava todo mundo comendo e eu abri minha marmita. Eu ia para um restaurante, aqui em Itapipoca, eu puxava minha marmita dentro da bolsa. Eu sempre fui muito atleta com essa questão da alimentação. Eu andava trabalhando na escola, quando eu ia para a escola, eu tinha uma bolsa, eu tinha uma bolsa, às vezes 7 horas da manhã eu estava comendo frango cozido, desfiado com arroz integral, 7 horas da manhã, que era para bater a quantidade de caloria que eu precisava durante o dia. Então, assim, eu sempre fui muito fiel. Então, eu estou usando muito dessa minha disciplina, que assim, ela voltou muito forte por esse gatilho, para eu chegar logo ao meu objetivo também, e com isso manter, e não digo de passagem, melhorar minha saúde também, gente. Que eu não deixo de dizer, cara, realmente nós temos que ser exemplo. Então, eu vou me tornar de novo o exemplo que meu aluno quer. A Strong Fit vai chegar lá. Onde? Eu espero que com a ajuda de Deus a gente consiga crescer o máximo que ela possa ir. Eu não tenho uma resposta fixa para isso, porque Foi difícil, né? É uma pergunta difícil porque eu sou muito esperançoso, mas eu não fico empenhando meta, eu trabalho para a meta acontecer. Então, assim, eu fico trabalhando todo dia, lutando todo dia, acordando 5 horas da manhã para fazer isso acontecer. E aí eu só quero que ela cresça. Aí pergunta como? Eu tenho um planejamento, tem outra academia em outra cidade, esse tipo de coisa. Mas é como você mesmo disse, né? Tá parecendo farmácia, academia hoje em dia. É igual farmácia. É melhor você investir na que já existe, dar mais qualidade, do que ficar fazendo essas brincadeiras e ser ruim em tudo. Rafael, cara, obrigado por ter vindo mesmo. Obrigado mesmo por ter vindo. Show. Agradeço bastante mesmo a sua disponibilidade de vir neste momento. Não vou dizer que dia e que hora nós estamos gravando, mas estamos aqui dentro do estúdio em um horário extraordinário. Fica aí a suspeita. Que horas são agora? É madrugada, né? É domingo, Verdade. 7 da manhã, é hora do Fantástico. Bom, estamos aqui gravando e eu agradeço a sua vinda. Eu queria dar 1 minuto na câmera 2 para você dar a sua mensagem final, diga o que quiser dizer. Mande um recado para a sociedade de Itapipoca, para o Ceará, para a sua mulher, para o seu cachorro, para quem você quiser, para a Pérola. Pérola, um abraço, minha querida. A próxima influencer está aí, informação, né? Obrigado, cara. Valeu. Assim, vai. Vai. Cuida. Bem, pessoal, o que é que eu venho observando com o decorrer do tempo é a questão da falta de praticantes de atividade física. E o que é que a gente está realmente percebendo? Que caiu muito. E o que é que nós estamos percebendo mais ainda? Que o aumento de pessoas obesas, né, vai ser muito grande no Brasil e no mundo. Então, a recomendação, venha para a Strong Fit. Agora vender meu peixe. Venda. Venha para a Strong Fit. Passou a Semana Santa, mas vendo Vai peixe. receber uma boa atenção. A gente vai tentar te ajudar. A gente vai tentar fazer você ter uma mudança de vida. Então, fiquem com Deus. Sem Deus nada vai acontecer. A gente precisa da força do nosso Criador. E um abraço a todos. É isso, pessoal. Muito obrigado. A gente se vê no próximo episódio. Eu estive com Rafael Sanzio. Compartilhe, mande para sua família, para seus amigos esse episódio maravilhoso. E até a próxima semana, ao vivo com mais um episódio na Web Rádio Cultural Estúdio JB Toca 3, o Talk Show de Itapipoca. Itapipoca, no Ceará, possui um estúdio de produção virtual. O estúdio JB Toca 3, desde 2017, mudando a sua visão de conteúdo nas redes sociais. Entrevistas, música boa, notícias, debates de temas relevantes. Venha também ser um produtor de conteúdo virtual. Estúdio JB Toca 3 em Itapipoca, sempre pioneiro, sempre inovando.